Como é que foi a sua experiência no COT, cara? O seu curso no COT já era o que é hoje, tipo, essa, essa, essa doutrina pesada e tanto de esforço mental, quanto de esforço físico, técnica, porque é um conjunto completo ali, né? Sim. Então, já era. Era um curso, para mim foi um curso extremamente pesado, né, na época. Não era exatamente igual é hoje, porque o meu foi praticamente o primeiro curso, né? Porque, como eu falei, apesar de ser esse segundo curso, né, o primeiro foi os precursores, e não, na realidade não tinha nem quem dar curso para eles, né? Eles tiveram que, por exemplo, se juntar, e ali o dono de uma cadeira, por exemplo, que é tiro, e aí ele dava aquele módulo para os outros. E aí o outro, que era, por exemplo, a entrada tática, dava um módulo para aquele. Então eles fizeram isso aí e fizeram o primeiro curso. É como eles tinham que ter feito mesmo. O meu foi o primeiro, né, curso que teve essa voga mais operacional. Mas depois endureceu. Né? A gente teve o curso ele foi dando uma evoluída e ele deu ele endureceu bastante. Assim. Então o meu curso foi um curso duro, mas os cursos que vieram na sequência, eu acredito que Até eles... por estrutura, né, Bettini? Por exemplo, se eu não estiver enganado, o cara entra pro COT, ele tem a semana zero lá, ele tem uma parte bem sugada que tem dos cursos de operações. Depois ele faz vários, além de ter lá antiterrorismo, tiro de precisão, tomada de edificação, combate veicular, vocês devem ter várias. Existe também os estágios enquanto você tá ali, o cara roda o Brasil inteiro, né? Salvo engano, os caras do CIOSAC, que eu vou até um abraço pros caras do CIOSAC, mas os pia brabo do caralho, aquela São, porra, mano. Aí se fuder, que aquilo ali, mano, 8 caras do CIOSAC encaram um novo cangaço que for ali, os caras são é, brabo, eu pago pau pros caras no Brasil. E eles falaram que o COT estava fazendo instrução com eles lá. isso, faz instrução. Tanto o CIOSAC, CEPAC, da Bahia, faz também. Aliás, a CAOP, na época, a gente levava para o CEPAC. Né, o COT era CIOSAC. Então, em tudo tem um estágio, por exemplo, que o pessoal faz também em Manaus, lá no SIGS, ou então na Força 3, que é um destacamento de Forças Especiais do Exército Brasileiro. Então, roda em todos os ecossistemas para aprender. Então, por exemplo, operar na Caatinga, que para mim é o pior cenário que tem de Mesmo. operações. Todo cara que opera ali é bravo, cara. Pega o BEP lá de Fortaleza, meu irmão. Os caras que operam nesse cenário, você tem que tirar o chapéu para eles. Então, você tem que aprender o básico, cara. Tem coisas, cara, que a gente aprendia, por exemplo, durante esses estágios, até relacionado à cultura. Pô, rastreador, mateiro, tem de tudo, né, Tem a cara? cultura do sertanejo, por exemplo. A gente tinha uma É. instrução que ela explicava como é que é a cultura do sertanejo. Aquele camarada que você tá numa patrulha e você chega na casa dele, no meio do sertão, no meio daquela imensidão. E ali até como você trata com ele, né? Coisas simples assim, por exemplo, alguém tá tirar uma camisa, por exemplo, o carioca ele anda sem camisa o tempo todo. Pô, se você fizer isso perto de um sertanejo ali, você vai ofender a família dele, entendeu? E é uma ofensa assim, que o camarada você não vai mais ter apoio nenhum dele. Então a gente tinha até essas aulas de cultura, né, dessas pessoas, porque imagina, você pega várias culturas diferentes, coloca numa equipe e coloca para trabalhar no Brasil todo. Então você tem que conhecer as culturas locais, né, as diferenças, né, entre as culturas, né? Tá, e o COT, cara, porque assim, o COT treina, fica aquartelado, né? Não é militarismo, mas eles têm a sede dele bem estruturada lá em Brasília. Quando o COT entra em ação, cara? Então, o COT, ele está conectado, né, tá ligado, hoje em dia a Direx, que é a diretoria executiva da Polícia Federal, e aí imagina assim, mano, que alguém da ponta, né, de uma delegacia de ponta, se depara ali com uma situação de alto risco. E ali ele analisa, ele fala, ó, eu não tenho recurso aqui na ponta para isso, eu tenho que pedir apoio do COT. E aí faz contato, solicita esse apoio. Aí esse apoio vai pela cadeia hierárquica, né, chega, por exemplo, uma delegacia de ponta, vai para a superintendência do Estado, da superintendência vai para a diretoria executiva manda para o COT, mobiliza, e aí se achar que é o caso ou não, envia o pessoal, e o pessoal geralmente usa a estrutura da CAOP para se deslocar, ou vai com o jato, ou vai com os aviões. Né? E essa manobra burocrática é rápida? Não, Dependendo da. não, assim, o que eu te falo, aliás, eu falei não, mas depende, né?
Porque você imagina que você tem um grupo para trabalhar no Brasil todo. Então você depende de algumas situações. De ter, por exemplo, equipe disponível. Você pode chegar numa situação que você tenha várias equipes ao longo do Brasil, né, trabalhando. Então, você precisa ter equipe disponível. Você tem que ter aeronave também disponível. Você tem que ter a CAOP. E tudo, né? Todo comando que passa por uma cadeia hierárquica, ele não é rápido igual aquele comando direto ali que está na ponta. Aí por isso que foram desenvolvidos os GPIs, que é o Grupo de Pronta Intervenção, que aí sim esses já estão na ponta. Né? Então é uma unidade que tem essa capacidade de intervenção, como o próprio nome fala, e que atua mais rápido. Então você tem um escalonamento. Você tem um corte para situações que, vamos dizer, mais graves, né? Mas você tem condições, e que pode demandar um certo tempo para um deslocamento. Você imagina assim, condições climáticas. Pô, não é qualquer condição, se bem que agora com os jatos ficou mais fácil. Na minha época a gente falava que era o bandeco, né, cara? Era o bandeirante. Então, mas aquele bandeirante aguenta o tranco, mano. Aguenta o tranco, Então, assim, dependendo da situação que você tem, você pode demorar um pouco mais. Mas agora você tem essas unidades na ponta, né, que são GPIs, tem uns NEPONs também.